Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Josué, nos capítulos 21, capítulo 22 e capítulo 23. Vamos escutarmos e lermos juntos neste exato momento. Josué 21. As cidades dos levitas. Os chefes de família dos levitas vieram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes de família das tribos israelitas. E disseram-lhes em Silo, na terra de Canaã: o Senhor ordenou por Moisés que se nos dessem cidades para habitarmos, e juntamente seus arredores para nossos animais. E os israelitas deram, pois, de suas possessões, as seguintes cidades com seus arrabaldes aos levitas, segundo a ordem do Senhor. A sorte foi lançada para as famílias dos caatitas. Os outros filhos de Caate obtiveram por sorte 10 cidades das famílias das tribos de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Tocaram por sorte aos filhos de Gerson 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Azer, de Neftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari, segundo suas famílias, obtiveram 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades com seus arrabaldes, repartindo-as por sorte, como o Senhor tinha ordenado por Moisés. Da tribo dos juditas e da tribo dos filhos de Simeão, deram as cidades cujos nomes seguem. Elas foram dadas aos filhos de Arão dentre as famílias dos caatitas, filhos de Levi, a quem caiu a primeira sorte. Foi-lhes dada na montanha de Judá a cidade de Arbé, pai de Enaque, que é Hebron, com seus arrabaldes. Os campos, porém, e as aldeias dessa cidade foram dados como propriedade a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebron e seus arrabaldes, a cidade de refúgio para o homicida, assim como Libiná com seus arredores. Jeter com seus arredores, Estemo e seus arredores. Olom e seus arredores, Dabir e seus arredores. Ain e seus arredores, Jeta e seus arredores, Betsames e seus arredores. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gabaon e seus arredores. Gabara e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. Os levitas das outras famílias dos filhos de Caate receberam por sorte cidades da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio para o homicida, e seus arredores, na montanha de Efraim, Gezer e seus arredores. Gibsaim e seus arredores, Betoron e seus arredores. Da tribo de Dan, foram-lhes dadas Euteco e seus arredores. Gabaton e seus arredores, Ajalon e seus arredores, Bet-Remon e seus arredores. Da meia tribo de Manassés, Tanak e seus arredores, Bet-Remon e seus arredores. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson, uma das famílias de Levi, foram dadas da meia tribo de Manassés, Gaulon, cidade de refúgio para o homicida, em Bazã, com seus arredores, e Bosra com seus arredores. Da tribo de Issacar, Sezion e seus arredores, Daberê e seus arredores. Jaramote e seus arredores, Engamim e seus arredores. Da tribo de Azer, Masal e seus arredores, Abdon e seus arredores. Helcate e seus arredores, Rubi e seus arredores. Da tribo de Neftali, Sedes na Galileia, cidade de refúgio para o homicida, e seus arredores, Amatidor e seus arredores, Catã e seus arredores. Total das cidades dos Gersonitas segundo suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos filhos de Merari, o resto dos levitas, deram, da tribo de Zabulon, Jequinão e seus arredores, Carta e seus arredores. Da Mina e seus arredores,
Naelol e seus arredores. Da tribo de Ruben, Bazor e seus arredores, Jassa e seus arredores. Sedemote e seus arredores, Mefaate e seus arredores. Da tribo de Gade, a cidade de refúgio para o homicida, Ramon em Galaade e seus arredores, Manaim e seus arredores. Ezebom e seus arredores, Geizer e seus arredores. Total das cidades dadas por sorte aos filhos de Merari segundo suas famílias, que formavam o resto dos levitas, 12 cidades. Total das cidades dos levitas no meio das possessões dos israelitas, 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha os seus arrabaldes ao redor, assim foi com todas as cidades. Foi assim que o Senhor deu a Israel toda a terra que ele tinha jurado dar a seus pais, eles possuíram-na e estabeleceram-se nela. E o Senhor deu-lhes repouso em todo o derredor de sua terra, como tinha jurado a seus pais. Não falhou nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor tinha dito a Israel, todas se cumpriram. Josué 22. O regresso das tribos do leste. Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Observastes, disse-lhes ele, tudo o que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e obedecestes a todos os mandamentos que vos dei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, não abandonastes vossos irmãos, observando fielmente o mandamento do Senhor, vosso Deus. Agora que o Senhor, vosso Deus, deu aos vossos irmãos o descanso que ele havia prometido, retomai o caminho de vossas tendas na terra que vos pertence, e que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende muito cuidado, no entanto, de pôr em prática os mandamentos e as leis que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor, amar o Senhor, vosso Deus, andar em todos os seus caminhos, guardar os seus mandamentos e unir-vos a ele, servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Josué abençoou-os e os despediu, e eles voltaram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado a uma meia tribo de Manassés uma parte em Bazã. Voltais para vossas tendas com grandes riquezas, numerosos rebanhos, prata e ouro, bronze e ferro, e vestidos em grande quantidade, e reparte com vossos irmãos os despojos de vossos inimigos. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés separaram-se dos israelitas em Silo, na terra de Canaã, e retomaram o caminho da terra de Galaade, terra cuja propriedade tinha recebido por mandamento do Senhor, transmitido a Moisés. E, tendo chegado aos distritos do Jordão, que pertencem à terra de Canaã, os filhos de Ruben, de Gade, da meia tribo de Manassés levantaram, ali junto ao Jordão, um enorme altar, que se podia ver de longe. Os israelitas, tendo ouvido que os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham levantado um altar defronte da terra de Canaã, na região do Jordão do lado dos israelitas. Reuniram-se todos em Silo para irem combater contra eles. Enviaram aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar. Juntamente com 10 príncipes, chefes de casas patriarcais, um chefe por tribo, sendo todos chefes de casas patriarcais entre os milhares de Israel. Estes, chegando junto aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, disseram-lhes: Eis a mensagem da Assembleia do Senhor, que infidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel, desviando-vos hoje do Senhor e levantando um altar, o que é presentemente um ato de revolta contra ele? Porventura não nos basta o pecado de Fogor, do qual ainda hoje não estamos purificados, apesar do castigo que feriu a Assembleia do Senhor? E vós vos desviais hoje do Senhor. Se vos revoltais hoje contra o Senhor, amanhã sua cólera se inflamará contra toda a Assembleia de Israel. Se julgais que a terra de vossa herança é impura, passai para a terra que é a propriedade do Senhor, onde se acha sua morada, e instalai-vos no meio de nós.
Não houve uma explosão de cólera do Senhor contra toda a Assembleia de Israel quando Acã, filho de Zaré, pecou contra o que estava votado ao interdito? E não foi só ele que pereceu por causa de seu crime. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos milhares de Israel: Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe, e Israel o saiba, se foi por espírito de revolta e por infidelidade para com o Senhor, que ele não nos poupe neste dia. Se foi para desviar-nos do Senhor que levantamos um altar, e se foi para oferecermos sobre ele holocaustos, oblações e sacrifícios de ações de graças, o Senhor mesmo nos peça conta disso. Se o fizemos, foi antes por temor de que vossos filhos digam um dia aos nossos: que tendes vós em comum com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben e de Gade. Não tendes parte com o Senhor, e desse modo vossos filhos poderiam afastar os nossos do culto do Senhor. Por isso combinamos entre nós: construamos um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que seja um testemunho entre nós e vós, entre os nossos filhos e os vossos, de que prestamos culto ao Senhor em sua presença, oferecendo-lhe nossos holocaustos, nossos sacrifícios e nossas ações de graças, e para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos: vós não tendes parte com o Senhor. Se, pois, amanhã eles nos falassem assim, a nós ou aos nossos descendentes, poderíamos responder-lhes: vede a forma do altar do Senhor que nossos pais construíram, não para holocaustos e sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vós. Longe de nós o pensamento de querer revoltar-nos contra o Senhor, desviando-nos hoje dele por termos construído um altar para holocaustos, oblações e sacrifícios, fora do altar que está diante da morada do Senhor, nosso Deus. Tendo ouvido as palavras dos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, o sacerdote Finéias e os príncipes da Assembleia, chefes dos milhares de Israel que o acompanhavam, deram-se por satisfeitos. Então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: reconhecemos hoje que o Senhor está no meio de nós, visto que não cometestes esse pecado contra ele, e salvastes assim os israelitas da mão do Senhor. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, deixando os filhos de Ruben e de Gade, voltou com os príncipes da terra de Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e fez-lhes um relatório de tudo. Alegraram-se com isso, bendisseram a Deus e não pensaram mais em sair contra eles para devastar a terra habitada pelos filhos de Ruben e de Gade. Por isso os filhos de Ruben e de Gade chamaram ao altar que tinham construído Ed, porque, disseram eles, ele é testemunho entre nós de que o Senhor é o verdadeiro Deus. Josué 23. O Senhor tinha dado, desde há muito tempo, tranquilidade a Israel e o livrara de todos os inimigos dos arredores, Josué, sendo já velho e avançado em idade. Convocou todo o Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais, e disse-lhes: eis que estou velho, de idade muito avançada. E vistes tudo o que o Senhor, vosso Deus, fez a todas essas nações diante de vós. Vede, reparte entre vós, por sorte, todos esses povos que restam a combater. O Senhor as expulsará, e as despojará em vosso proveito, e sua terra tornar-se a vossa propriedade, como vos prometeu o Senhor, vosso Deus. Esforçai-vos, pois, em pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, e não vos desvieis dela nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com esses povos que ficaram habitando entre vós, não invoqueis o nome de seus deuses, e não jureis por eles. Mas permanecei unidos ao Senhor, vosso Deus, como o fizestes até hoje. O Senhor despojou em vosso favor grandes e poderosas nações. Um só dentre vós punha em fuga 1000 inimigos, porque o Senhor, vosso Deus, combatia por vós, como ele vos tinha prometido. Tende, pois, grande cuidado em amar o Senhor,
vosso Deus. Se vos desviardes e vos unirdes aos restos dessas nações que habitam entre vós, misturando-vos a elas e contraindo com elas matrimônios, sabei que o Senhor, vosso Deus, não continuará a despojá-las em vosso proveito. Elas se converterão para vós em laços e ciladas, azorrague sobre os vossos rins e espinhos nos vossos olhos, até que tenhais desaparecido desta terra fértil que vos deu o Senhor, vosso Deus. Eis que me vou hoje pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as boas palavras que pronunciou em vosso favor o Senhor, vosso Deus, nenhuma só ficou sem efeito, todas se cumpriram, e não falhou uma sequer. Ora, assim como se realizaram todas as boas promessas que o Senhor, vosso Deus, vos fez, assim também mandará sobre vós todos os males de que vos ameaçou, até que vos extermine de sobre esta terra fértil que ele vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco, indo servir outros deuses e prostrar-vos diante deles, o furor do Senhor se inflamará contra vós e sereis depressa tirados desta excelente terra que vos deu. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Josué, nos capítulos 24, capítulo 25 e capítulo 26. Paz e bênção a todos.